Fala pessoal, professor Cadu aqui mais uma vez. Vamos continuar nosso curso. Olha, o assunto agora se chama domicílio tributário. Quer dizer, a gente já identificou os elementos subjetivos de uma obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, só que, por vezes, é preciso haver uma comunicação, né? Principalmente em relação a notificar, a intimar, a dar conhecimento de alguma situação ao contribuinte. Então, eu preciso que a lei determine qual é o lugar devido onde esse contribuinte pode ser encontrado para efeitos tributários. Então, todas as vezes que o fisco precisa notificar alguém, inclusive para que seja assegurado o direito de defesa desse contribuinte, é preciso saber onde encontrá-lo. E o local correto de encontrar, segundo a lei, é o que vai se chamar de domicílio tributário. Beleza? Tá. Pela lei, qual deve ser o domicílio tributário? Então, domicílio tributário do sujeito passivo determina qual autoridade administrativa terá atribuição para cobrar-lhe o tributo e em que ponto do território da entidade tributante tal sujeito deve ser procurado, caso se faça necessário. Então, tem a ver com isso, né? Quando se trata de tributos da União, é importante identificar o domicílio, porque aí vai descobrir qual a repartição competente para fiscalizar, para intimar, para chamar, em relação às diversas repartições da União, da Receita Federal que existem no Brasil. Então, é importante identificar o domicílio tributário. Beleza? Tranquilo. Qual que é a regra básica, regra geral, e é o que vale principalmente? O domicílio tributário será o domicílio eleito pelo próprio contribuinte. Então, o princípio, a regra básica é a da eleição. O que quer dizer isso? Eleição, escolha. O próprio sujeito passivo escolhe. Ele elege o seu domicílio tributário. Então, a regra básica para o estabelecimento do domicílio tributário segundo o CTN é a eleição, ou seja, a escolha do sujeito passivo. Só que o que acontece? E se ele não fizer devidamente a eleição? Se ele não optar por eleição? Ou ainda, se a escolha não for muito boa, é possível que se determine outro tipo de domicílio? Sim, exatamente o que está previsto no artigo 127. Na verdade, o artigo 127 no caput estabelece essa regra da eleição e diz, sem ser eleito, se não for eleito, vamos aplicar as seguintes regras de acordo com o tipo de pessoa. Então, todas as regras constantes dos incisos do artigo 127 se aplicam somente na falta de eleição, constituindo, portanto, regras supletivas excepcionais. Há também o caso em que a autoridade administrativa pode rejeitar ou recusar a eleição. A gente vai ver. Primeiro, então, eu quero que você entenda o seguinte. Artigo 127, na falta de eleição, ou seja, a regra é da eleição. Beleza. Se não tiver eleição, como que a gente faz para identificar o domicílio tributário? Então, na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Então o próprio CTN falou, não foi eleito? Vamos fazer o seguinte. Quanto às pessoas naturais. Então, veja que aqui são regras supletivas. Então, no caso de uma pessoa física, qual a regra? Eleição. Se ele não fizer essa eleição, qual que eu aplico? A residência habitual. Ou, então, sendo esta incerta ou desconhecida, então, mais uma subsidiariedade. Regra é eleição, pessoa física, se não for eleita, residência habitual. Se essa residência for incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. 2. Se for pessoas jurídicas e não for feita eleição, quantas pessoas jurídicas de direito privado ou firmas individuais, ou seja, empresas de um modo geral, sociedades, empresários individuais, quem exerce atividade econômica. Qual que deve ser considerado domicílio tributário? Caso não seja eleito, o local de sua sede. Ou, em relação a atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Aqui
o que a própria jurisprudência já estabeleceu também, né, que é o conceito da unidade do estabelecimento, a autonomia do estabelecimento. Cada estabelecimento tem o seu CNPJ, por exemplo, quando é uma filial, e exatamente por ter autonomia é que pode haver também mais de um domicílio tributário para uma pessoa jurídica de direito privado, que pode ser a sede, ou então o domicílio pode ser o de cada estabelecimento em relação a atos ou fatos que derem origem à obrigação naquele estabelecimento. E 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Então, é isso, beleza? Porque, por exemplo, no inciso 1 aí, pessoas naturais, se você pega aí, sei lá, um ambulante, o ideal é que ele eleja o domicílio tributário para ele ser notificado da Receita Federal de alguma coisa, de alguma situação da prefeitura, qualquer coisa. Ele não elegeu, então a lei elege a sua residência, mas aí ele não tem uma residência, quer dizer, ela é incerta ou é desconhecida, é o centro habitual de suas atividades. Só que tem um outro detalhe, então, mais 2 detalhes muito importantes para a gente entender melhor esse conceito e finalmente consolidá-lo. O primeiro deles é em relação à eleição. A regra é eleição. No entanto, ela não é uma regra absoluta, ou seja, eu fui lá e elegi para mim um domicílio tributário, dizendo, o meu domicílio tributário onde eu quero ser notificado é esse aqui. Ele vai ser plenamente aceito e irrevogavelmente ou absolutamente aceito? Não. Existe a possibilidade, prevista aí no parágrafo 2º do artigo 127, de que a autoridade administrativa possa recusar esse domicílio eleito. Então, ele é eleito, mas aí a autoridade administrativa diz, não aceito esse domicílio. Mas ela pode fazer isso por qualquer motivo? Não, é preciso que essa sua decisão seja motivada. Qual é a motivação? É a previsão na própria lei que diz, quando esse domicílio eleito tiver impossibilidade ou dificuldade de arrecadação ou fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Então veja, no parágrafo 2º quer dizer o seguinte, eu elegi, a autoridade administrativa olhou lá e falou, olha, esse seu domicílio tributário me impossibilita ou me dificulta a arrecadação ou a fiscalização, então eu o rejeito. E qual que eu aplico? Aplico a regra do parágrafo anterior. Porém, há uma imprecisão técnica aqui, porque eu não vou direto para o parágrafo anterior, é isso que eu quero que você entenda. Porque o parágrafo anterior, que é o primeiro, ele já é uma regra subsidiária, que ele diz assim, quando não couber a aplicação das regras fixadas nos incisos do artigo, ou seja, o parágrafo 2º me leva para o caput do artigo 127 e os seus incisos. O caput diz, no caso de não eleição, aí tem lá os 3 incisos. Beleza, é para lá que eu vou. E aí, quando eu chegar lá e eu não conseguir estipular um domicílio tributário dentre aquelas regras, aí eu venho para o parágrafo 1º. Então, você entendeu isso? O parágrafo 1º, ele é subsidiário, ele é uma aplicação subsidiária em relação ao 127 e os seus incisos. O parágrafo 2º é aquele que rejeita a eleição, mas precisa utilizar algum critério para determinar qual é o domicílio. Então, ele vai no parágrafo 1º, que joga ele lá para o caput. Então, é mais ou menos assim que acontece. Bom, parágrafo 1º, então, como já dito, vou lá no artigo 127 e os incisos. Ainda assim não consegui aplicar o domicílio ali, eu venho aqui ao parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, então se eu não conseguir identificar lá na pessoa natural uma residência habitual ou lugar da sua atividade natural, se eu não conseguir identificar a sede da pessoa jurídica, eu venho aqui. Considera-se domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. O que acontece? Em cada um dos tributos instituídos por lei, você tem todos os elementos da obrigação tributária. Lá, a lei vai definir o elemento objetivo, material, subjetivo, quantitativo, e inclusive o elemento geográfico, que vai dizer qual é o local da ocorrência que deve ser considerado para a ocorrência do fato gerador. Vai ter momento do fato gerador, quem praticou o fato gerador e o local da ocorrência do fato gerador.
Então tá aqui, ó, se eu não conseguir definir lá no 127, eu vou considerar aqui, ó, a ocorrência do ato ou fato gerador que deram origem à obrigação, e que eu encontro inclusive na própria lei dizendo qual é. Ou então, de uma maneira que eu possa mais facilmente, caso o tributo seja cobrado, executado e não pago, eu tenho como encontrar bens para garantir o pagamento daquele tributo, por isso a lei também elenca a situação dos bens, ou seja, onde eu encontrar bens daquele contribuinte ou responsável, pode ser considerado também domicílio tributário. Um julgamento aí, ó, tributário, domicílio fiscal, dificuldade de arrecadação e localização, possibilidade de eleição ou revisão pelo fisco. O sujeito ativo tributante enfrenta dificuldade para arrecadar ou localizar o domicílio tributário do contribuinte, poderá fixá-lo nos limites estabelecidos por lei. Esse princípio não afeta o direito subjetivo do contribuinte. Quer dizer, aqui é um julgado, que vai trazer o seguinte. Então, essa possibilidade que a autoridade administrativa tem de escolher, de recusar, quer dizer, de escolher não, de recusar a escolha do contribuinte e aí adotar os critérios legais para determinar determinado domicílio tributário, já foi entendido e pacificado pela jurisprudência de que isso não afeta o direito subjetivo do contribuinte. Tem aqui, ó, 3. Inexistência de prova de mudança de domicílio do contribuinte para outro município que não o eleito pelo fisco, cidade na qual se localiza a sua residência, a sede da pessoa jurídica da qual é sócio e, praticamente, a quase totalidade de seu patrimônio. Não tendo outra conotação, a eleição de outro domicílio para fins de arrecadação tributária, que é de criar embaraço à fiscalização. No mandado de segurança, a prova é pré-constituída, recurso não provido. Só mais um detalhe que eu gostaria de... Eu acabei não sendo... Tá. Só mais um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte. Vale para a prova a regra do artigo 127 e seus parágrafos. É isso que você tem que levar para a prova. Inclusive, a gente vai fazer, próximo slide, é um esqueminha aí tirado do livro do professor Ricardo Alexandre para entender. Hoje em dia, a tendência tem sido cada vez maior de não se preocupar muito com o endereço físico geográfico do contribuinte, tendo em vista que o domicílio tributário tem sido aceito e colocado nas leis como o eletrônico, domicílio eletrônico. Então, você quer notificar o contribuinte, quer intimar, quer se comunicar com ele, quer receber alguma coisa, existe o domicílio eletrônico instituído a partir do momento em que uma sociedade, por exemplo, ela já começa a existir por causa do certificado eletrônico, é possível ter domicílio eletrônico com pessoas físicas, isso ainda está menos comum, mas também é possível por meio do certificado eletrônico. Então, essa é a tendência, apesar do que está previsto aqui no artigo 127, que é o que cai na prova dentro do âmbito de direito tributário. Então, vamos tentar entender um esquema que visualiza bem essa questão do artigo 127 do domicílio. A regra é aquela, a eleição, né? Então, o sujeito passivo elegeu seu domicílio? Sim, ele elegeu. Então beleza. Chegou a mão do fisco, da fazenda, aquele domicílio. Aí, esse domicílio eleito dificulta ou impossibilita a arrecadação e fiscalização do tributo, de acordo com o parágrafo 2º? Não, não dificulta. Então, esse será considerado o domicílio tributário desse contribuinte. Perfeito. No entanto, dificulta sim. Então, a autoridade administrativa, se dificultar assim, a autoridade administrativa rejeita esse domicílio eleito e aplica as regras lá dos incisos do artigo 127 e, consequentemente, depois do parágrafo 1º. E por isso que vem para cá. Por quê? Porque aqui estão elencadas as regras do artigo 127, incisos. Que vai cair no mesmo quadrinho do esquema que diz o seguinte: o sujeito passivo elegeu seu domicílio? Não, não elegeu. Então, qual a regra? Essa aqui, ó. Se a pessoa for natural, ou seja, uma pessoa física, o domicílio será a residência habitual, ou sendo incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Se for pessoa jurídica de direito privado, o local da sede ou de cada estabelecimento para os fatos geradores nele ocorridos. E se for pessoa jurídica de direito público, quaisquer de suas repartições no território da entidade tributante. Isso é possível aplicar uma dessas regras? Sim. Então, se eu conseguir aplicar uma dessas regras lá dos incisos do artigo 127, defino o domicílio. Agora, se eu chego à conclusão que não consigo aplicar nenhuma dessas regras aqui,
Não consigo. Então, qual é a regra? É a do 127, parágrafo 1º. O domicílio natural é o local da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Então, a situação dos bens ou a ocorrência do atos ou fatos que deram origem à obrigação. Então é isso, pessoal. Fique com Deus, um abraço, até a próxima. Valeu!